Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar sobre algo muito importante que acontece com nossas vidas e desde manhã Deus tem colocado no meu coração para falar sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Qual é o seu chamado? Para que Deus lhe chamou? Ou por que Deus lhe chamou? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16 diz assim: Irmãos, pensem no que vocês o que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram nobre nascimento. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E hoje pela manhã eu mandava uma mensagem para muita gente e falava sobre o chamado, sobre a carga que o chamado traz. Na verdade, a mensagem que enviei falava o preço do chamado. Porque o chamado para fazer a vontade do Senhor traz lágrimas, traz guerras, conflitos, traz desânimo, solidão, traz desprezo, traz cobranças, responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz você pensar em desistir. O chamado traz dúvidas, traz pedradas, atrai traições, traz perseguições, faz o profeta querer se esconder quando tem um chamado. O chamado faz o profeta até ter medo. Mas ei, o chamado também nos faz orar mais, nos faz jejuar mais, nos faz ler a Bíblia, nos faz ter mais intimidade com a Trindade. O chamado nos faz mais que vencedores. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da vossa parte. Muita gente tem perdido o seu chamado, ou tem esfriado, ou tem ficado sem a cobertura dos céus, ou tem estagnado o seu ministério, porque com o tempo ele começa a achar que se ele não pregar, que se ele não orar, que se ele não cantar, nada vai acontecer. Mas ei, presta atenção. Antes de você parar, ou de você desistir do seu chamado, lembre-se que muitas pessoas estão de pé por conta de uma palavra que Deus te usou. Muitas pessoas estão de pé por conta de uma atitude que você tomou na obra. Muitas pessoas estão de pé porque viu o teu propósito em ganhar vidas para Jesus. Então olha para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, como disse o salmista Davi em uma das suas canções. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantos estão decepcionados com grandes lideranças que por sua vez pecaram, caíram ou cometeram algum delito? E pessoas que eram sustentos naqueles homens já desfaleceram. Quantos ficaram atônitos porque um cantor que ele admirava, um pregador, um pastor, esfriou na fé,
ou cometeu algum tipo de erro, humanamente falando, não concordamos ou não aceitamos porque é um cristão, mas tem muita gente que deixa a sua fé ser abalada. Mas tem um hino antigo que diz assim: cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, a hora que você está em cima, a hora que muita gente te vê, tem hora que alguém até te entende, mas tem aquele período da caverna, do vale, que poucos vão entender, que poucos vão aceitar, até vão tocar no teu chamado, até nem vão acreditar que você tem um Deus. O Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E quando eu lia que o chamado traz lágrimas, guerras e conflitos, e até desânimo, nos faz entender também a solidão que o chamado traz. Quanto mais o Senhor te separa, quanto mais o Senhor te carrega a estar dentro da sua vontade, mais sozinho você fica. Muitas vezes até as dúvidas chegam, o teu coração começa a pensar: será mesmo que Deus tem algo na minha vida? Por conta das pedradas que te feriram, que alcançaram a tua cabeça, talvez os teus braços, a tua perna. Eu falo espiritualmente, você está querendo parar, querendo desistir, mas ei, presta atenção. O chamado quer que você está ativando a tua fé para você orar mais, para você buscar mais a Deus, para você entender que a sua vida depende dele, o teu chamado depende dele. Aleluia. Talvez você hoje acordou o dia e disse: meu Deus, por que tu me colocaste diante desse grupo? Por que tu me chamaste para ser dirigente de círculo de oração? Tanta gente. Tu chamaste logo a mim, Senhor. E tem gente lá que não me aceita. Tem gente que não quer ser coordenado pelas instruções que tu, Senhor, me dás. E eu estou pagando alto preço. Mas a palavra diz: eu sei que foi pago um alto preço. O preço de Jesus foi o maior na cruz. O Senhor está te chamando a entender o teu chamado. A você entender que independente das pedradas, das traições, das perseguições, a vontade do profeta se esconder, o medo do profeta falar. Porque quando Ananias foi levado à casa de Saulo, e o Senhor manda ele ir lá, ele diz logo: meu Deus, eu não posso ir. Se Saul me encontrar, vai cortar a minha cabeça. E era a vontade de Deus, ele estava sendo convocado a fazer a vontade de Deus, mas houve o medo no profeta. Quantas vezes Deus te usa para alguém, às vezes até da própria parentela, e você fica com medo de entregar um decreto porque alguém não vai crer. Não interessa. Entregue, fale, deixe alguém não crer, mas cumpra o seu chamado, faça a vontade do rei. Porque por fim o Senhor dará resposta. Eu tenho alguns anos de evangelho e é bem verdade que as decepções, as traições, vai deixando a gente meio que calejado. Pessoas que um dia são os seus melhores amigos, no outro dia, por algum tipo de interesse, ou político, ou financeiro, muda de atitude, deixa de ser seu irmão para ser seu primo, vendendo você. Mas escuta, quando a palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, hoje em dia é mais difícil, porque alguém corre atrás dos seus próprios interesses e não está nem aí preocupado com o irmão de banco, como é que ele está se sentindo, como é que a dirigente está hoje, o que é que o pastor está passando hoje. Mas escuta, em nome de Jesus, eu quero te dizer, desde de manhã cedo, que esta palavra arde no meu coração. O preço do chamado de Deus na sua vida é alto. Aleluia. Há tempos que você se vê sozinho, sem poder conversar nada com ninguém. Aleluia. Mas escuta, aquele que te chamou, ele tem uma grande obra para fazer. Aquele que te chamou, ele não te chamou porque tu és forte. Ele não te chamou porque tu és melhor do que ninguém.
Ele te escolheu porque havia disponibilidade. Você disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez você esteja agora decepcionado. Quem é que não fica, né? Decepcionado com um tempo de chamado, um tempo de trajetória. Mas eu quero te dizer, baseado na palavra, aquele que te chamou, te escolheu desde o ventre, está te dizendo: não temas, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Às vezes uma queda de alguém, a perseguição de alguém deixa a gente até entristecido. Alguém que não entende o trabalhar de Deus, porque há tempos que a gente vai estar montando tenda ali. Nós somos montadores de tenda, irmão. Uma hora a gente é bem-vindo numa província, outra hora não é bem-vindo. Uma hora a gente é querido, outra hora a gente é odiado. Uma hora você está na cidade, assim como Jesus, que ele teve que sair, se mudar de cidades, porque estava sendo perseguido. Jesus bateu a poeira e foi embora. Ei, não se incomode com o que se levantou contra você. Se você tem convicção de quem te escolheu, se você tem convicção de quem te chamou, aleluia, então sossega o teu coração, te alegra, aceite o chamado de Deus na sua vida. O preço do chamado é alto, mas o preço daquele que te chamou, que ele pagou pela tua vida, pela tua alma, pela tua salvação também foi grande. E ele está dizendo a você: suporte, persevere até o fim. Aleluia. Porque eu estou contigo, ombro a ombro. Levante-se quem se levantar. Levante-se as cartas mentirosas. Tobias e Sambalate, levante quem se levantar. Aleluia, o teu exército é maioria, porque você está com o Senhor. E quem está com o braço forte, quem está com o braço do Senhor no seu lado, não tem medo. Que mal te poderá fazer o homem se contigo está o Senhor. Então tão somente aceita o teu chamado, te alegra, agradece, porque o Senhor é contigo. Rompe em fé, levanta a tua cabeça e engrandece o nome do Rei da Glória. Aquele que te chamou, ele te conhece e te escolheu, porque tu irás cumprir o teu chamado.